Quando conheci os pais da minha namorada pela primeira vez, o amigo de infância dela começou a tremer e apontou para mim, gritando: "Esse canalha que me intimidou no ensino médio por 3 anos é ela." O olhar de toda a família congelou na hora. Ela chorava desesperadamente. "Não tem câmera no banheiro, então é claro que você não admite." O olhar da minha namorada para mim estava cheio de desconfiança. Ela não sorria mais. Levantou o celular, mostrando uma página sangrenta. Estava em branco. "Desculpe, mas eu trabalhava desde os 16 anos para sustentar minha família. Nunca entrei num colégio." O clima na mesa estava bom. Liu Huiyan apertou minha mão suavemente por baixo da mesa, com um sorriso nos olhos. O pai dela, Liu Jiango, tinha acabado de beber o terceiro copo de vinho comigo. O rosto estava meio vermelho. Ele começou a falar mais. "Peixe, ouvi da Huiyan que você está indo bem na empresa. Jovem e promissor. Tio, exagera. Sou só um funcionário comum." Peguei um pedaço de costela e coloquei no prato de Liu Huiyan. Ela piscou para mim. A mãe dela, Wang Hui, saiu da cozinha com uma tigela de sopa. O olhar que ela me lançava estava bem mais suave do que quando entrei. O caldo estava muito saboroso. Elogiei 2 vezes, e Wang Hui sorriu ainda mais. A campainha tocou nessa hora. "Tão tarde, quem será?" Liu Huiyan se levantou para abrir a porta. Então ouvi sua voz surpresa. "Jiboda? Como você veio parar aqui?" O rapaz que entrou parecia muito jovem, usava óculos de aro fino e carregava uma cesta de frutas. Os pais de Liu Huiyan logo ficaram animados. "Boda chegou. Senta, senta. Já comeu? Tia, tio, boa noite. Acabei de sair do trabalho. Passei aqui para dar uma olhada." Jiboda sorriu. Seu olhar se voltou para mim. Este é meu namorado, Zhao Lang." Liu Huiyan apresentou. "Zhao Lang, está é Jiboda. Crescemos juntos." Levantei-me e estendi a mão. "Olá." A mão de Jiboda mal tocou a minha e de repente ficou rígida. O sorriso no rosto dela foi desaparecendo aos poucos. Os olhos foram se abrindo lentamente, como se tivesse visto algo terrível. Os lábios dela começaram a tremer e ela deu um passo para trás. "Jiboda?" Liu Huiyan perguntou confusa. No segundo seguinte, Jiboda apontou para mim. Ela soltou um grito agudo, a voz era estridente e cortante. "É ela! É ela!" Todos à mesa ficaram chocados. "Jiboda!" Seu corpo tremia violentamente, como se fosse desmoronar a qualquer momento. Ela fitava-me fixamente. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. "Durante 3 anos no ensino médio, quem liderou o bullying? Quem me importunou por 3 anos foi ela." Sua voz estava embargada. "Ela me encurralou no banheiro, jogou água fria, tirou fotos minhas, me forçou a comer giz. Foi ela." O ar congelou, franzindo a testa. "Você não está me confundindo com outra pessoa?" "Confundindo?" Jiboda riu amargamente. Lágrimas realmente escorreram. "Esse seu rosto, eu nunca esquecerei, nem na morte. Você liderava aquele grupo, me cercava todos os dias depois da aula. Eu não ousava contar aos meus pais quando chegava em casa." O rosto de Liu Huiyan ficou pálido. "Jiboda, explique direito." "Que bullying?" "Foi ela, Liu Huiyan." Jiboda virou-se para ela, a voz dilacerante. "O bullying de antigamente já não bastou? Agora ainda quer te roubar? Você sabe como passei esses anos? Depressão, ansiedade, 3 anos de psicólogo." Liu Jiango largou o copo. Seu rosto escureceu. Wang Hui tapou a boca, olhou para mim. Depois olhou para Jiboda. Eu disse calmamente, "Vou perguntar de novo. Você não está me confundindo? Nunca te vi." Jiboda de repente caiu de joelhos. O som foi baixo, os joelhos batendo no chão. Todos se assustaram. Claro que o agressor nunca admite. Ela chorava convulsivamente, a testa encostada no chão. "Pois é. Não há câmeras no banheiro, você pode inventar qualquer desculpa. Você disse que nunca me viu. E essas cicatrizes no meu corpo? E os meus pesadelos de todos esses anos? Eles não valem nada comparados a esta manga?" No braço havia realmente algumas cicatrizes tênues. Liu Huiyan suspirou fundo. Wang Hui correu para ampará-la. "Boda, levante-se primeiro. Fale devagar, tia." Jiboda ergue a cabeça, o rosto coberto de lágrimas. "A senhora não pode deixar Liu Huiyan ficar com ele. Esse tipo de pessoa é podre por dentro. Agora ele se faz de bonzinho. E no futuro, ele vai tratar Liu Huiyan bem?" O olhar de Liu Jiango cravou-se em mim como uma faca. "Xiao Zhao", a voz dele era fria. "O que você tem a dizer?" Abri a boca, mas Liu Huiyan olhou para mim. No olhar dela havia choque, dúvida, e um leve indício de hesitação. A mão dele se retirou debaixo da mesa. Jiboda ainda chorava, os ombros sacudindo. Parecia uma criança assustada e ofendida. "Eu nunca o vi antes", disse eu, pausadamente. "Muito menos pratiquei bullying em alguém."
Giboda deu um riso amargo. Vocês estão ouvindo? É sempre esse discurso. Foi o mesmo que ele disse na frente dos professores naquela época. Wang Hui ajudou Giboda a se sentar no sofá e lhe deu um lenço de papel. Liu Jiango se levantou e veio até mim. Xiao Zhao. Por hoje você vai embora. O tom dele não admitia discussão. Precisamos esclarecer isso. Olhei para Liu Huyan. Ela mordia os lábios, desviando o olhar. Respirei fundo, peguei o casaco e, quando cheguei à porta, olhei para trás. Giboda soluçava apoiado no ombro de Wang Hui, e Liu Jiango dava tapinhas nas costas dele para acalmá-lo. No exato momento em que me virei, Giboda ergueu o rosto do ombro de Wang Hui, do outro lado da sala. Seu olhar, atravessando as lágrimas e a franja desalinhada, fixou-se precisamente em mim. O canto da boca se moveu para cima, um sorriso de desprezo fugaz. Depois, ele escondeu o rosto novamente. Os ombros continuaram tremendo. A porta se fechou atrás de mim. Fiquei no corredor. O vento da noite soprava, um pouco frio. Peguei o celular. Na tela, uma mensagem de Liu Huyan de 5 minutos atrás. Não fica nervoso. Meu pai parece bravo, mas é gente boa. Fiquei olhando para aquelas palavras. Por muito tempo. Depois, abri o mecanismo de busca e digitei as duas palavras Giboda. O menu suspenso sugeriu automaticamente. Giboda, bullying no colégio. Cliquei. Fiquei no corredor por 10 minutos. O celular ficou em silêncio. Liu Huyan não enviou mais mensagens. A porta do elevador abriu e fechou. Um vizinho olhou para mim com curiosidade. Apertei o botão do elevador. A porta de metal refletiu meu rosto, tão calmo que até eu mesmo duvidei. Voltei para o carro. Não liguei o motor logo. Primeiro, pesquisei Giboda. Bullying no colégio. Os resultados realmente mostraram alguns posts. Todos publicados há um ano, com conteúdo semelhante, todos de usuários anônimos. Relatando experiências de bullying. Não havia nomes específicos, mas as cenas descritas coincidiam com o que Giboda acabará de dizer. Banheiro, água fria. Fotos. Um dos posts mencionava a cidade. Terceira escola média da cidade de Jiangou. Joguei o celular no banco do carona. Jiangou. Fica a mais de 400 quilômetros da cidade onde vivo agora. Quando o motor ligou, o celular tocou. Era Liu Huyan. Atendi. Não disse nada. Do outro lado, houve alguns segundos de silêncio. A voz dela estava muito baixa. Com hesitação. Zhao Lang, você já chegou em casa? No carro. Ah. Ela fez uma pausa de novo. Aquilo. Giboda acabou de me enviar algumas coisas. O que? Fotos. A voz de Liu Huyan ficou ainda mais baixa. E um diagnóstico. Ele disse que queria que eu visse que tipo de pessoa você é. Minha mão apertou o volante. O que você acha? Não sei, ela respondeu honestamente. A pessoa na foto se parece muito com você, embora esteja embaçada. Mas o contorno, a altura. Manda para eu ver. Tem certeza? Enviou o som de notificação do WeChat. Logo tocou. Encostei o carro e abri a foto. A primeira era realmente de um ângulo escondido, a imagem tremida e borrada. Vários rapazes cercavam uma pessoa, que no meio estava de cabeça baixa. Entre os que cercavam, o mais alto estava de perfil, o cabelo, a altura. O porte, à primeira vista, realmente se parecia comigo. Mas a roupa não batia. Aquele uniforme azul e branco escuro, eu nunca vesti. A segunda era um prontuário. Hospital Popular de Jiangou, diagnóstico. Depressão severa, transtorno de estresse pós-traumático. Nome do paciente, Giboda. Data da consulta, 3 anos atrás. A terceira era foto de um fragmento de diário escrito à mão, a caligrafia ilegível. Eles vieram de novo. O líder, hoje, usava sapatos novos. Pisou na minha mão e disse, sujou, me lambe limpo. Ampliei aquela foto borrada, fiquei olhando por 3 minutos inteiros, e tirei um print. Circulei a parte da orelha grande na foto. Enviei para Liu Huyan, essa pessoa tem uma pinta no lóbulo da orelha. Digitei, eu tenho? Liu Huyan não respondeu na hora. 2 minutos depois, ela ligou, com a voz meio aflita. Zhao Lang, a Giboda disse que essa pinta pode ter sido removida depois, ou a foto está borrada e deu para ver errado. Eu ri. Então a imaginação dela é bem fértil. Não fala assim. A voz de Liu Huyan se apressou. Ela chorou muito, minha mãe chorou junto. Ela disse que naqueles anos quase se matou, que ainda tem remédios para dormir em casa. E daí? Eu a interrompi. Você acreditou? Do outro lado da linha, só restou a respiração. Por um longo tempo. Ela disse, não sei em quem acreditar, mas a Giboda. Ela parece realmente sofrer, e aquelas provas, isso não são provas. Eu disse, são materiais. O que quer dizer?
Quer dizer que, se alguém quer inventar uma história, sempre precisa preparar alguns adereços. Liu Huyan suspirou. Zhao Lang, se você realmente fez isso, podemos enfrentar juntos, pedir desculpas. Reparar o dano. Fechei os olhos. Quando os abri, disse, Liu Huyan, você me conhece há 1 ano. Eu sei. Quando foi que eu te contei algo sobre o ensino médio? Ela ficou paralisada. Porque eu não cursei o ensino médio. Disse, palavra por palavra. No ano em que meu pai morreu num acidente de trabalho, eu tinha 16 anos, minha família estava endividada. Minha mãe trabalhava em 3 empregos por dia. Eu, de dia, era aprendiz numa oficina mecânica, de noite, trabalhava como monitor numa lan house. De madrugada, voltava para casa para ler e escrever. Nunca pisei em nenhum portão de escola de ensino médio. Jiangou, fui lá só 2 vezes na vida. Uma foi para entregar uma encomenda, a outra, no ano passado, a trabalho, e nas 2 vezes fiquei menos de 1 dia. Do outro lado da linha, silêncio total, só o chiado da corrente elétrica. Me dê 3 dias. Eu disse, 3 dias, e vou provar que isso tudo é falso. E se não conseguir provar? Liu Huyan perguntou baixinho. Aí você deveria se dar por satisfeita, por ter descoberto quem eu sou antes. Depois de desligar, religuei o carro. No retrovisor, meu rosto ainda estava calmo. Mas meus dedos tamborilavam no volante, num ritmo muito rápido. A primeira coisa em casa foi ligar o computador e pesquisar. Foto de formatura do 3º colégio de Jiangou. Encontrei a de 3 anos atrás. Uma foto dos formandos. Passei os olhos por um rosto atrás do outro. Na penúltima fileira, encontrei Jiboda, mais magra que agora, com o cabelo mais comprido. Abaixou a cabeça e também encontrou o tal grupo de valentões que ele mencionou. Realmente havia algumas pessoas que se reuniam com frequência, o líder era um garoto alto. Como te chamavam? Não dava para ver o rosto direito, mas não era eu. Definitivamente não era eu. Salvei a captura de tela e procurei fotos minhas daqueles anos. Dos 16 aos 19 anos, trabalhei numa oficina, todo sujo de graxa. Fazia plantão noturno em cibercafés, estudava apostilas de autodidata no quarto alugado. Nenhuma foto tinha uniforme escolar. Nenhum cenário era de escola. Às 2 da manhã, organizei todo o material. Fiz um PDF simples com uma linha do tempo, comparação de fotos, comprovação de localização. Quando enviei para o e-mail de Liu Huyan, anexei uma frase, primeiro round, enviado com sucesso. Antes de desligar a tela do celular, vi a data, a contagem regressiva de 3 dias. Começou. Às 6 da manhã, fui acordado por um telefonema. Não era Liu Huyan, era o pai dela, Liu Jiango. Xiao Zhao. Vem aqui em casa. Sou duro. Agora. Tio, tenho compromisso de manhã, vou pedir folga. Ele me interrompeu. Jiboda também está aqui. Isso precisa ser esclarecido hoje. Sentei na cama, olhei o celular. Liu Huyan não respondeu ao e-mail. Também não mandou mensagem. 40 minutos depois, toquei a campainha da casa de Liu Huyan. Quem abriu a porta foi Liu Huyan. Os olhos dela estavam um pouco inchados. Quando me viu, seu olhar se desviou por um instante. Na sala de estar, a atmosfera estava pesada. Jiboda estava sentado no sofá, de cabeça baixa, segurando um lenço de papel na mão. Wang Hui estava sentada ao lado dele, dando tapinhas nas costas dele. Liu Jiango estava em pé perto da janela fumando. Quando me viu entrar, apagou o cigarro. Senta. Ele disse. Sentei no sofá individual, bem em frente a Jiboda. Zhao Lang chegou. Liu Jiango andou até o sofá. Hoje, vamos esclarecer as coisas cara a cara. Boda, conte a história de novo. Com detalhes. Jiboda levantou a cabeça, os olhos muito vermelhos e inchados. Ele me olhou e imediatamente encolheu os ombros, como se fosse um reflexo de medo condicionado. De que ano a que ano? Foram os 3 anos do ensino médio. A voz dele subiu. Quem se lembraria de datas específicas em dias tão sofridos? Então você lembra pelo menos de qual turma era? Peguei o celular. 3º ensino médio de Jiangou. Você se formou em 2018. Certo. A expressão de Jiboda mudou. Você investigou a mim? Você disse que eu pratiquei bullying com você por 3 anos. Então eu deveria, no mínimo, ser da mesma turma que você. Trouxe a foto de formatura. Nesta foto de formatura, tem você, tem seus colegas de classe. Aponte onde estou. A sala de estar ficou em silêncio. Jiboda fixou o olhar na tela do celular. Seus lábios se moveram. Faz muito tempo. Algumas pessoas eu não lembro direito. Não lembra dos colegas, mas lembra bem de quem praticava bullying. Ampliei a foto.
Qual destas pessoas sou eu? Wang Hui se aproximou para olhar. Boda, nesta foto. Talvez não seja da mesma turma. Ji Boda disse de repente. Ele era da turma ao lado. Isso, da turma ao lado. Então, não aparece na foto de formatura. Assenti e abri outro arquivo. Terceiro ensino médio de Jiangou, turma de 2018, fotos de formatura. Todas as 12 turmas da escola, eu consegui todas. Deslizei a tela. Vamos, aponte qual sou eu. O rosto de Ji Boda começou a empalidecer. Ele olhava para as fotos, os dedos tremiam levemente. Naquela época, eu não ousava olhar para os rostos deles. A voz dele foi diminuindo. Sempre de cabeça baixa. Não ouso olhar para o rosto, mas lembra bem da minha aparência. Me reconheceu de primeira ontem. Algumas memórias ficam gravadas nos ossos. Ji Boda cobriu o rosto, os ombros começaram a tremer de novo. Liu Jiangu franziu a testa. Xiao Zhao, que atitude é essa? Boda é uma vítima, é normal estar emocionalmente instável. Tio, estou fazendo perguntas básicas. Virei-me para Ji Boda. Você diz que eu a intimidei, então deve saber meu nome, certo? Qual é o meu nome? Ji Boda ergueu a cabeça de repente. O que quer dizer? Um agressor contaria seu nome para a vítima? Então como você sabe que me chamo Zhao Lang? Liu Huiyan me apresentou ontem. Então, antes de ontem, você não sabia. Como se chamava quem a intimidou? Olhei fixamente para ele. Então como tem tanta certeza que sou eu? A respiração de Ji Boda ficou ofegante. Wang Hui rapidamente interveio. Vamos lá, vamos lá. Ninguém se exalte. Tia, não estou exaltado. Levantei-me. Estou apenas fazendo perguntas com lógica. Ele disse que eu o intimidei. Mas não sabe meu nome, não lembra minha aparência, não consegue dizer a data exata. A única prova é uma foto borrada. E mais, aquela foto é falsa. Como pode dizer que é falsa? Ji Boda também se levantou. Reabri aquela foto borrada e projetei na TV. Todos olharam. O ângulo da foto é de uma filmagem escondida, está desfocada, mas olhando com atenção dá para ver o problema. Ampliei meus sapatos na foto. Este par. Air Force 90, uma edição limitada, lançada em março do ano passado. Ele disse que foi no ensino médio, há 5 anos. Alguém de 5 anos atrás usando um sapato lançado no ano passado. Silêncio mortal na sala. Ji Boda ficou de boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. Liu Huiyan olhou fixamente para a tela, depois para Ji Boda. Continuei ampliando o fundo da foto. Ou foi tirada recentemente, ou foi photoshopada. Ji Boda perdeu as forças nas pernas. Caiu de volta no sofá. Não, não é. Ele balançou a cabeça. Talvez eu tenha me enganado quanto à data, ou... Você está mentindo descaradamente. Terminei a frase por ele. A mão de Wang Hui retirou-se das costas de Ji Boda. Liu Jiangu, com um rosto pálido, olhou para Ji Boda. Boda, o que está acontecendo? Tio, o senhor acredita nele ou em mim? Ji Boda de repente começou a chorar. Por que eu inventaria uma mentira dessas? O que ganharia com isso? Ele se virou para Liu Huiyan, lágrimas jorrando. Liu Huiyan, crescemos juntos. Você não sabe que tipo de pessoa eu sou? Acharia que eu usaria minha própria dor para incriminar alguém? Liu Huiyan mordeu o lábio. Ji Boda agarrou o último fio de esperança. A foto pode ser um erro meu, mas a intimidação é verdade. Aqueles ferimentos são reais. Eu só confundi a pessoa. Sim, me enganei. Ele apontou para mim. O dedo tremia. Você é muito parecido com ele. Muito mesmo. Tenho transtorno de estresse pós-traumático. É normal a memória ficar confusa. Então, você admite que não sou a pessoa? Perguntei. Talvez eu tenha me enganado. Talvez. Assenti com a cabeça. Tudo bem. Peguei meu casaco. Caminhei em direção à porta. Zhao Lang. Liu Huiyan me chamou. Virei-me para olhá-la. Recebeu a mensagem? Ele assentiu. Já leu tudo? Ele ficou em silêncio. Então espere até ler para conversarmos. Abri a porta. A propósito, diga a Ji Boda que se foi apenas um engano. Ele deveria pedir desculpas agora, em vez de ficar aí sentado, continuando a atuar. Quando a porta se fechou, ouvi o choro desolado de Ji Boda, e a voz de Liu Jiangu. Reprimindo a raiva, ele disse, hoje você vai me dar uma explicação. O elevador desceu. Eu me encostei na parede do cubículo e fechei os olhos por um momento. O celular vibrou. Liu Huiyan enviou 2 palavras. Desculpe. Não respondi. Quando saí pela porta do prédio, o sol estava ofuscante. Franzi os olhos e vi alguém parado ao lado do canteiro. Shen Hui, primo de Liu Huiyan. Segurando uma xícara de café. Como se esperasse há muito tempo, ele me viu.
Erguendo a xícara de café em um gesto, disse, que coincidência. Não é coincidência, respondi enquanto me aproximava. Shen Hui sorriu. Entregou-me um cartão, gerente técnico de uma empresa de TI. Ouvi falar do que aconteceu ontem à noite. Ele tomou um gole de café. Interessante, não acha? Qual parte é interessante? Tudo, Shen Hui me encarou. Se precisar de ajuda, me liga. Por que me ajudaria? Não estou te ajudando, ele deu de ombros. Só odeio mentirosos. Ele se virou para sair, mas voltou e acrescentou, aliás, já que você falou nisso. Giboda postou um textão no grupo da família ontem à noite, mais de 3.000 caracteres. Boa escrita. Quer ver? Peguei o celular. Encontrei o grupo, rolei até o final e, de fato, vi o longo texto de Giboda. O título era, Algumas feridas nunca cicatrizam. Dei uma risada fria, desliguei a tela. Já li. Shen Hui perguntou, só o título bastou? Eu disse. Shen Hui sorriu, acenou com a mão e foi embora. Fiquei parado sob o sol. Religuei o celular e respondi a Liu Huiyan, segundo round. Liu Huiyan não respondeu ao segundo round, mas Shen Hui me mandou uma captura de tela. No grupo da família, abaixo do textão de Giboda, Wang Hui enviou 3 emojis de abraço. Liu Jiango escreveu, a criança sofreu, e alguns parentes acompanharam com palavras de consolo. Giboda mandou um áudio. Ao abrir, ouvi uma voz embargada. Obrigado, tios e tias. Só não quero que Liu Huiyan se machuque. A janela de chat de Shen Hui apareceu. Ator dramático. Não respondi. Depois que cheguei na empresa, me distraí durante a reunião. O gerente do projeto apresentava os dados do trimestre. Eu olhava para o PowerPoint, mas minha mente estava no rosto de Giboda. Aquele rosto banhado em lágrimas. Quando a reunião terminou, Xiao Li, do mesmo grupo, se aproximou. Irmão Lang, tudo bem? Você está com uma cara péssima. Tudo bem. Peguei meu copo para buscar água. Na sala de café. 2 outros colegas conversavam. Quando me viram entrar, baixaram a voz de repente. De volta à minha mesa, o celular vibrou. Número desconhecido. Atendi. Alô, é Zhao Lang. Era uma voz feminina, fria. Sou da Escola Municipal número 3 de Jiangou. Coordenadora da Associação de Ex-Alunos. Recebemos uma denúncia de que você está envolvido em bullying escolar. Nunca estudei na número 3. O denunciante forneceu provas. Provas falsas. Houve uma pausa do outro lado. Precisamos verificar. Se você não cooperar, podemos entrar em contato com sua empresa atual. Fiquem à vontade. Disse. Isso vai me ajudar a provar minha inocência. Desliguei o telefone. Pesquisei o número. Era realmente o telefone público da Associação de Ex-Alunos da número 3. O alcance de Giboda era maior do que eu imaginava. Na hora do almoço, Xiao Li se aproximou novamente, com uma expressão constrangida. Irmão Lang, você arrumou problema com alguém? O que foi? Ele me entregou o celular. Um post popular num fórum local. O título chamava a atenção. Anos depois, reencontro meu agressor. Ele agora é o namorado da garota por quem sou secretamente apaixonado. Os olhos do autor estavam vermelhos. O ID era Estrada Ferida. O estilo da escrita era idêntico ao textão de Giboda no grupo da família, mas ainda mais melodramático. Descrevia em detalhes como o agressor o atormentava, como o fez desenvolver depressão, como destruiu sua juventude. Não mencionava nomes, mas apontava a área de trabalho atual do agressor, que coincidia perfeitamente com a minha. A seção de comentários já estava explodindo. Escória, que morra. Sugiro um doxing. Autor da postagem, exponha. Temos que desmascará-lo. Rolei para baixo. Havia um comentário que dizia, parece que é. Zhao Lang, da empresa tal, tem mais de 300 curtidas. Deixei o telefone de lado. Xiao Li perguntou, hesitante, irmão Lang. Não é verdade, né? O que você acha? Claro que não acredito. Ele disse imediatamente, no grupo da empresa, parece que alguém também viu. Abri o grupo grande da empresa. De fato, alguém tinha postado o link anonimamente. Era exatamente este post. Embora tenha sido removido rapidamente pelo administrador, já havia uma sequência de mensagens privadas começando a pipocar. Zhao Lang. Qual é a situação? Precisa de ajuda para esclarecer. O supervisor está te chamando. Levantei-me e fui ao escritório do supervisor. O velho Zhan fechou a porta, com expressão séria. Xiao Zhao, não importa se é verdade ou não, já está afetando a imagem da empresa. 10 minutos. Resolva o mais rápido possível, ele disse em voz baixa. A empresa te dá 3 dias. Se não resolver, você sabe as consequências. 3 dias. O mesmo prazo que dei a Liu Huiyan. Voltei para minha mesa. Reabri aquele post. O autor, Estrada Ferida. Acabou de atualizar. Obrigado a todos pela preocupação.
Já entrei em contato com a empresa dele. Também estou coletando provas para ação judicial. Desta vez, não vou ficar em silêncio. Abaixo, uma enxurrada de aplausos. Tirei um print, salvei. Depois criei uma nova conta e respondi nos comentários. Autor: você disse que o bullying aconteceu na Giangono. 3 High School, entre 2015 e 2018. Certo. 5 minutos depois, o autor respondeu: sim, foram os 3 anos mais sombrios da minha vida. Continuei digitando. Que coincidência. Tenho um parente que estava naquela turma. Você disse que o líder do bullying se chama Zal. Pode me contar o apelido dele na época, ou alguma característica? Talvez eu possa ajudar a identificar quem é. G-Bod ergueu a cabeça de repente, o rosto coberto de lágrimas. Não é isso. Eu só estava com muito medo. Depois que Zauley morreu, eu tenho pesadelos toda noite. Tenho medo que ele vire um fantasma e venha me buscar. Tenho medo que a polícia descubra que fui eu. Então você representou o papel de vítima por 3 anos. Guardei o pendrive. Até me ver com Liu Huyan. Você achou que era uma oportunidade. Alguém parecido com Zauley poderia ser seu novo bode expiatório. A mãe de Ji soltou a mão do filho e deu um passo para trás. Ela olhou para Ji-Boda. Pela primeira vez com um medo estranho nos olhos. Ele disse, com a voz trêmula: naquela noite, eu realmente... Mãe, eu só queria que ele deletasse o vídeo. Ji-Boda agarrou a mão dela. Não imaginei que ele tinha bebido. Muito menos que ele fosse me perseguir. Quando ele bateu o carro em mim, eu fiquei escondido na beira da estrada, observando. Não tive coragem de chamar a polícia. O pai de Ji deu um tapa no rosto dele. O som foi alto. Ji-Boda segurou o rosto, atordoado. Monstro, rugiu o pai de Ji. Você viu alguém morrer. Não chamou a polícia. E ainda mentiu enganando todo mundo por 3 anos. Pai. Não me chame de pai. O pai de Ji virou-se e saiu, com as costas trêmulas. A mãe de Ji desabou no chão, chorando alto. Olhei para Liu Huyan. Ela estava ali, olhando para tudo no quarto do hospital, com o olhar vazio. Vamos embora, eu disse. Ela balançou a cabeça mecanicamente. Saiu comigo do quarto. No corredor, enfermeiras e familiares de pacientes espreitavam curiosos. Andamos até o elevador, e só então ela falou. Aqueles vídeos. Ela sofreu tanto, então acha que tem o direito de destruir os outros? Liu Huyan balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Desculpa, eu acreditei nela por tanto tempo. A porta do elevador se abriu. Eu entrei. Ela entrou atrás. Quando a porta fechou, ouvi do quarto do hospital os gritos histéricos de Ji-Boda. E a voz dilacerada da mãe dele. Que pecado! Que pecado! O elevador descia. Liu Huyan murmurou. Zhao Lang. Podemos terminar essas coisas primeiro, eu o interrompi. Ele acenou com a cabeça, enxugou as lágrimas e ao sair do hospital, já estava completamente escuro. Recebi uma mensagem de Shen Hui. O motorista está contatado. Pronto para testemunhar a qualquer momento. Além disso, os pais de Ji-Boda acabaram de ligar novamente, perguntando se podemos resolver em particular. Respondi, chame a polícia. Confirmado. Depois de confirmar, enquanto pressionava o botão de enviar, levantei a cabeça e olhei para uma janela do prédio Juyuan-Bu. A voz de Ji-Boda estava desmoronando. No terceiro dia após denunciar, a polícia entrou em contato comigo. 2 policiais, um mais velho e um mais novo, na sala de interrogatório da delegacia. O mais novo fazia anotações, o mais velho, de sobrenome Li, falava de forma muito harmoniosa. Senhor Zhao, as provas que você forneceu, todas foram analisadas. O policial Li empurrou um arquivo, vídeo, diário, registros de conversas e o depoimento do motorista de táxi, tudo foi verificado. E Ji-Boda, o que ele disse? Ele admitiu parte dos fatos. O policial Li fez uma pausa. Admitiu que Zhao Lei realmente o intimidou, admitiu que roubou o celular de Zhao Lei, e também admitiu que naquela noite chamou Zhao Lei para sair, mas insistiu que era apenas para forçá-lo a deletar o vídeo. Não esperava que Zhao Lei o perseguisse dirigindo embriagado, muito menos que houvesse um acidente. E quanto a não prestar socorro? Perguntei, ele nega isso. O policial Li balançou a cabeça. Ele disse que ficou muito assustado, correu para longe e só então usou um telefone público para chamar a polícia. Mas verificamos, naquela noite, os telefones públicos perto do trecho do acidente não tinham registro de chamada para a polícia. Ele está mentindo, nós sabemos. O policial lhe fechou a pasta, mas as evidências não são suficientes. O vídeo só prova a intimidação. Não pode provar que ele não prestou socorro. O motorista de táxi só o viu correndo, não o viu testemunhando o acidente. Os registros de conversa também não provam nada. Fiquei em silêncio por um momento. Então é isso? O crime de difamação é válido.
O policial mais novo interveio. Giboda postou calúnias online, causando certo impacto. Podemos responsabilizá-lo. Mas a morte de Zauley é difícil de qualificar como responsabilidade criminal. O policial lhe complementou. A menos que haja novas evidências. Lembrei-me da caixa de metal que a irmã Lee me deu. E o celular de Zauley? Como foi tratado depois? A família o pegou de volta. O policial lhe disse. O quê? Tem problema. Giboda foi à casa do Zau justamente para procurar o celular de Zauley, eu disse. E se houver algo no celular que o assuste? O policial lhe sentou-se ereto. Você está dizendo que as evidências podem estar no celular? Zauley tinha o hábito de fazer backup. Mas o próprio celular pode ter pistas. Os dois policiais trocaram olhares. O policial Lee levantou-se. Precisamos contatar novamente a família de Zauley. Eles saíram da sala de interrogatório. Shenhui entrou na hora. Como foi? Contei a situação. Shenhui franziu a testa. Então, Giboda no máximo é difamação. Alguns meses, talvez nem liberdade condicional. Pelo que parece, é isso. Saiu barato para ele. Shenhui riu com sarcasmo. E os posts online? Ajudei a deletar todos, mas muitas capturas de tela se espalharam. Na empresa já esclareci. Eu disse, o supervisor viu a prova da polícia e não prosseguiu. E Liu Huiyan? Olhei para a janela. Ele está ajudando a lidar com essas coisas nos últimos dias. Mas não mencionou mais nada. Shenhui bateu no meu ombro. Vamos resolver o que está à frente primeiro. Uau? O policial lhe ligou. O tom estava claramente diferente. Senhor Zhao, por favor, venha imediatamente à delegacia, ele disse. Nova descoberta? Quando cheguei, vi que a irmã Li também estava lá. Com os olhos vermelhos inchados, segurando firmemente um celular antigo. Pedimos aos técnicos para recuperar os dados do celular. O policial Li me levou à sala técnica, e em um arquivo deletado. Encontramos uma gravação. Ele apertou o botão de play, um som de fundo ruidoso. Como se fosse um camarote de karaokê, a voz embriagada de Zauley o nerd. Ousou roubar meu celular, vou acabar com ele. Outra voz. Leige, ele acabou de mandar mensagem dizendo que vai entregar o vídeo à polícia. Zauley e ele que ouse, se esses vídeos vazarem. Como ele vai continuar sendo gente? Além disso, o pai dele não é segurança na escola dele? Vou contar ao pai dele, ver se ele não vai surrá-lo a gravação para por aqui. Mas essa última frase fez a temperatura de toda a sala cair. O pai de Giboda era a segurança no colégio dele, pergunto. O oficial lia a cena. Verificamos, sim. E mais, Zauley realmente ameaçou contar ao pai de Giboda. Então, Giboda roubou o celular não só para apagar o vídeo. Digo devagar, mas também para proteger o trabalho e a dignidade do pai dele. O oficial lhe franze o senho, inspira fundo e continua a tocar a próxima gravação. Desta vez, é um ambiente silencioso, apenas a respiração de duas pessoas. A voz de Zauley parece mais sóbria. Se seu pai souber que você foi filmado na escola naquele tipo de vídeo, onde vai esconder o rosto? Ele ainda vai querer manter o emprego? A voz de Giboda, com um tom de choro leige. Por favor, apague o vídeo, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa? Então assim. Você faz uma coisa para mim, Zauley ri. Mês que vem, simulado. Senta do meu lado, me mostra a prova, não só desta vez. Toda a prova daqui para frente, combinado? Silêncio. Um silêncio prolongado. Então a voz de Giboda, quase um sussurro. Está bem, a gravação termina. Esta é a gravação de uma semana antes do incidente com Zauley. O oficial lhe diz: nossa hipótese é que Giboda era coagido por Zauley há muito tempo. Para colar por ele, isso pode ter sido o estupim para ele finalmente decidir roubar o celular. Mas Zauley morreu, essas coerções acabaram. Digo. Giboda está livre, desde que não conte, ninguém vai saber. O oficial lia a cena. Então ele escolheu o silêncio, e ainda usou esse passado para se moldar como uma vítima pura. O celular vibra novamente, é uma mensagem de Liu Huiyan. Os pais de Giboda querem te ver, disseram que estão dispostos a compensar, esperam que você possa emitir uma carta de perdão. Respondo: onde? Na minha casa. Vou até aí. Liu Huiyan quer ir comigo, eu recuso. É algo que tenho que resolver sozinho. Quando chego na casa de Liu Huiyan, o clima está mais pesado que da última vez. Os pais de Giboda estão sentados no sofá, parecem ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Liu Jiango e Wang Hui também estão. Com expressões complexas, Liu Huiyan abre a porta para mim e sussurra. Eles estão esperando há uma hora. Entro. Giboda se levanta imediatamente. Quer dizer algo, mas não consegue. A mãe de Ji fala primeiro. Com a voz rouca: Xiao Zhao, eu. Senhor Zhao, nós sabemos, nós lhe devemos desculpas. Estamos dispostos a pagar uma indenização, qualquer valor, só pedimos. Dê uma chance a ele. Ela empurra um cartão bancário para mim. Não pego. E o Giboda? No hospital, a polícia disse.
Que não pode sair por enquanto a mãe de Ji começa a chorar. Ele tem só 23 anos. Se ficar com ficha criminal, a vida dele está destruída quando ele estava me prejudicando. Não pensou na minha vida inteira? Pergunto a mãe de Ji engasga. Ji Boda respira fundo, de repente faz uma reverência profunda. Senhor Zhao. Foi nossa falha em educá-lo. Se quer culpar alguém, culpe a nós o Boda. Ele também é uma vítima pode se tornar um agressor, digo. E quando ele se tornou agressor, sabia muito bem o que estava fazendo. Liu Jiangu fala. Xiao Zhao, é preciso saber perdoar. O Boda realmente errou. Mas, afinal, não houve dano real. E se eu não encontrasse provas? Virei-me para os pais de Ji Boda. Não vou emitir uma carta de perdão. Ele deve assumir a responsabilidade legal que lhe cabe. Quanto a pagar, peguei o cartão bancário e coloquei de volta diante deles. Guardem para contratar um advogado para o vosso filho. A mãe de Ji Boda desabou em lágrimas. O pai de Ji Boda apoiou a esposa, olhou para mim com olhos vazios e, por fim, acenou com a cabeça. Entendemos, ficamos desiludidos. Eles saíram apoiando-se um no outro. Depois que a porta se fechou, Liu Jiangu suspirou. Pequeno Zhao. Fazer isso, não é duro demais, tio. Se hoje fosse eu a ser mandado para a prisão, acharia que Ji Boda foi duro demais. Ele ficou em silêncio. Wang Hui tentou amenizar. Pronto. O que passou, passou. Pequeno Zhao, fica para jantar. Não. Olhei para Liu Huyan. Acompanha-me até ao rés do chão. Ele acenou. No elevador, nenhum de nós falou. Ao sair da entrada do prédio, ele finalmente falou. O que o meu pai disse? Não leves a peito. Não levo. Parei. Liu Huyan, nós. Eu sei. Ele interrompeu-me, sorriu, um sorriso um pouco amargo. Precisas de tempo, e eu também. Durante este tempo, confiei demasiado facilmente nos outros. Não é culpa tua, é problema meu. Ele balançou a cabeça. Pronto, quando achares que estás pronto. Falamos, está bem. Assenti. Ele virou-se para voltar, mas olhou para trás. Ah, já agora. O post no fórum. O Ji Boda já o apagou e publicou um pedido de desculpas. Admitiu que tudo foi calúnia. Alguém acreditou. Houve quem o insultasse. E quem simpatizasse com ele. Disse ele. Mas, ao menos, a tua inocência ficou provada. Viu entrar no prédio. O telemóvel tocou. Era o agente Li, Sr. Zhao. O Ji Boda acabou de confessar. A voz dele era séria. Ele confessou que viu o carro do Zhao Lang bater na barreira, mas não ligou para a polícia. Por medo de ser envolvido. Isso é suficiente para condenar? Suspeita de omissão de socorro. Mas depende da decisão do Ministério Público, disse o agente Li. No entanto, o crime de cumplicidade é certo. Além disso, a escola também está a investigar o bullying. E a coação para trapacear de antigamente pode acabar por envolver outras pessoas. Obrigado. Eu é que agradeço, disse o agente Li. Se não fosse a tua insistência, a verdade poderia ter ficado eternamente enterrada. Desliguei o telefone. Levantei a cabeça e olhei para o céu. As nuvens que tinham estado cinzentas durante dias dissiparam-se, revelando um pouco de crepúsculo. O telemóvel vibrou novamente. Era o Shen Hui. Está resolvido. Vem beber um copo. Respondi. Está bem. Andei 2 passos. E recebi uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Tinha apenas uma frase. Desculpa. Ji Boda. O caso de Ji Boda. Foi a julgamento 3 meses depois. Não fui assistir. O Shen Hui foi. Disse que não havia muitas pessoas no tribunal. Os pais de Ji Boda estavam sentados na primeira fila, com o cabelo quase todo grisalho de um dia para o outro. Ji Boda estava no banco dos réus. Tão magro que parecia irreconhecível, de cabeça baixa o tempo todo. Quando o promotor leu a acusação, na parte do crime de cumplicidade, a mãe de Ji Boda tapou a boca, sem fazer barulho. Shen Hui mandou-me uma mensagem. Ele confessou tudo. Quantos anos? Ainda não sentenciaram. O tribunal suspendeu. O advogado está a pedir liberdade condicional. Não perguntei mais. À tarde, na empresa, o Zhang chamou-me ao escritório. Senta-te. Ele ofereceu-me um chá. Está tudo resolvido. Bem, que bom. O velho Zhang se apoiou no copo. O último projeto, o cliente ficou muito satisfeito e pediu especificamente para você continuar. Estou pensando em te promover a editor-chefe, líder de equipe. Estou surpreso, gerente Zhang. Ainda tenho pouca experiência. Capacidade você tem, ele acenou com a mão. O RH vai falar com você semana que vem. Ah, e um aumento de 30%. Quando saí do escritório, Xiao Li se aproximou. Lango, paga um jantar. Tá, no fim de semana, não. Agora. Ele apontou para a janela. Todo mundo está esperando. No escritório, descemos e fomos a um restaurante de fundi. No meio da refeição,
Xiao Li se inclinou e disse baixinho, Lango. Na verdade, antes, alguns de nós também desconfiaram de você. Normal. Eu disse. Mas não acreditamos naquele post e ele apressou-se em dizer. Achamos que você foi difamado. Xiao Liu levantou o copo. A inocência do Lango. Brindamos, tudo bem quente. O celular vibrou. Liu Huyan enviou uma captura de tela. A página de anúncio do tribunal. Jiboda, crime de difamação estabelecido, pena de 6 meses de prisão. Suspensa por 1 ano, mais indenização por danos morais de 20.000 yuans. Desculpas públicas. Abaixo, uma linha em letras pequenas, por confissão voluntária. E demonstração de arrependimento, pena reduzida. A mensagem de Shen Hui também apareceu. Condenado. 6 meses suspensos, quase como se não tivesse sido condenado. Respondi, esperado. Mas na universidade. Deram uma punição adicional, expulsão. Ele ainda não tinha se formado no mestrado. Ele ficou furioso, dizendo que não merecia a academia. E mais. Os outros membros do grupo de bullying daquela época também foram expostos. 2 estavam no serviço público, agora sob investigação suspensa. E o caso de Zhao Lei. Omissão de socorro, provas insuficientes, não foi processado. Disse Shen Hui, mas já é suficiente para a morte social dele. Eu larguei o celular. Xiao Li perguntou, Lango, o que foi? Nada. Peguei uma fatia de bucho. Só que de repente percebi. Foi um dia muito gostoso. Todos riram. Quando a festa acabou, já eram 9 da noite. Voltei sozinho para o apartamento. No caminho, comprei uma garrafa de água na loja de conveniência. Ao pagar, o atendente me olhou 2 vezes. Você é o Zhao Lang, né? Assenti. O do fórum? Sei. Ele me deu o troco enquanto dizia. Depois veio a reviravolta. Aquele Jiboda. Não presta. Sorri, sem dizer nada. Ah, e uma mulher veio te procurar agora há pouco, disse o atendente. Esperou um tempo, acabou de ir embora. Como ela era? Bem bonita, cabelo curto, com um casaco bege. Liu Huyan. Saí da loja e vi alguém parado debaixo do poste de luz. Era ela mesmo. Por que não subiu para esperar? Perguntei, aproximando-me. Com medo de que tivesse alguém em casa, ela disse, e logo balançou a mão. Brincadeira. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Jiboda foi condenado. Ela disse. Sei. Os pais dela venderam a casa. Disseram que vão se mudar para outra cidade. Liu Huyan olhou para a ponta dos sapatos. Minha mãe foi visitá-los ontem. Voltou chorando por um bom tempo. Disse que a tia Ji está magra como um palito. Então meu pai disse. Se soubesse antes, não teria feito aquilo. Ela levantou a cabeça. Ah, e meus pais querem te convidar para jantar. Um pedido de desculpas, mais ou menos. Ela sorriu. Também obrigado por não me envolver. Não tem nada a ver contigo. Tem a ver sim. Ela disse a sério. Acredito. Fraqueza quase te destruiu. Eu a olhei. A luz do poste caía sobre os cílios dela, projetando pequenas sombras. Liu Huyan. Eu disse. Se naquele dia eu realmente não conseguir apresentar provas. Ela não hesitou. Vou continuar investigando, mesmo que todas as evidências apontem para ti. Mesmo que todas as evidências apontem para ti. Ela assentiu. Porque eu sei. Tu não és esse tipo de pessoa. Só preciso de tempo para ver claramente. Ficamos mais um tempo debaixo do poste. O vento da noite estava um pouco frio. Sobe para sentar um pouco. Perguntei. Ela balançou a cabeça. Hoje não. Espera aquela refeição acabar. Está bem. Ela virou-se para ir. Lembrou-se de algo. A propósito, a indenização da Jiboda. Os pais dela já depositaram na conta. Pediram-me para te entregar. Amanhã transfiro para ti. Não precisas de transferir para mim. Disse eu. Doa. Doa para onde? Para uma organização de combate ao bullying escolar. Os olhos dela brilharam. Está bem. E, chamei a. Aquela refeição, pago eu. Ela hesitou. Depois sorriu. Está bem. Vi afastar-se. Eu virei-me e subi as escadas. Abri a porta. Acendi a luz. A sala vazia. O telemóvel vibrou outra vez. Desta vez era o número da Jiboda. Ela ainda não tinha mudado de número. A mensagem era longa. Zhao Lang. Sei que não bloqueaste o número dos meus pais, por isso usei o telemóvel da minha mãe para enviar. Esta pode ser a última vez que contato contigo. Amanhã a minha família toda vai mudar-se para um lugar onde ninguém nos conheça. A palavra desculpa já a disse demasiadas vezes. Já não tem significado. Mas ainda quero dizer, desculpa por ter destruído 3 meses da tua vida. Desculpa por ter usado a minha própria dor. Desculpa. Tornei-me no tipo de pessoa que mais odeio. Liu Huyan é uma boa rapariga. Desejo-vos felicidades. Não me respondas mais. Este número vai ser cancelado em breve. Jiboda.
Li 2 vezes. Depois digitei. Boa sorte. Enviei. Não havia ponto de exclamação vermelho. Ela ainda não tinha cancelado o número. Minutos depois, a resposta chegou. Obrigada. Enviei outra. Já indicava falha no envio. O número foi cancelado. Larguei o telemóvel e fui até a janela. As luzes noturnas desta cidade são como estrelas dispersas, numa direção distante. A família de Giboda está a fazer as malas, pronta para desaparecer na multidão. Mais longe, talvez esteja diante do retrato do irmão, a chorar silenciosamente. Enquanto Liu Huiyan está num táxi a caminho de casa. A olhar pela janela, distraída, cada um voltou à sua própria órbita. Só que algumas órbitas já se desviaram e nunca mais voltarão ao mesmo ponto. O ecrã do telemóvel acendeu outra vez. Shenhui, beber. Segunda ronda. Respondi. Vou. Meia hora depois, na barraca de churrasco, Shenhui estendeu-me uma garrafa de cerveja. Secar, secar. O som do toque das garrafas foi muito nítido. A meio da bebida, Shenhui disse, na verdade, no secundário. Também fui vítima de bullying. Olhei para ele. Por isso odeio este tipo de pessoas. Ele inclinou a cabeça e bebeu. Não odeio os agressores, odeio este tipo como a Giboda, que usa a dor para se tornar um novo agressor. Como está a tua irmã agora? Casou, teve uma filha, está a viver bem. Ela sorriu, mas ainda tinha cicatrizes no pulso. Ficamos os dois em silêncio. Zhao Lang, Shenhui disse de repente. Já pensaste nisto? Se aquele dia Giboda não te reconhecesse, ou se não estivesses com Liu Huiyan, nada disso teria acontecido. Pensei nisso. E depois? Depois pensei que o que tinha de acontecer, mais cedo ou mais tarde aconteceria. Disse que o espinho no coração da Giboda um dia ia ferir alguém. Se não fosse eu, seria outra pessoa. Shenhui assentiu. Faz sentido. Mas eu levantei a garrafa. Saúde para mim mesmo. Reagi rápido o suficiente para não ser destruído por ele. Shenhui riu alto. Saúde para ti. Naquela noite bebemos até de madrugada. No caminho para casa, o vento no rosto dissipou metade da bebedeira. No telemóvel, uma mensagem de Liu Huiyan enviada há meia hora. A organização de caridade contactou-me. Agradeceram pela tua doação e querem convidar-te para ser voluntário. Disse que ia perguntar-te. Respondi, podes. Ele enviou outra, e o jantar está marcado para sábado à noite. Escolhes o local. Está bem, sábado à noite. Cheguei ao restaurante 10 minutos antes. Liu Huiyan mandou mensagem a dizer que estava presa no trânsito. Os pais dela já tinham chegado. Quando entrei na sala privada, Liu Jiangu e Wang Hui levantaram-se ao mesmo tempo, com expressões um pouco tensas. Ah, Xiao Zhao chegou. Senta, senta rápido. Wang Hui cumprimentou, mais calorosa do que em qualquer outra ocasião. Liu Jiangu serviu-me chá. Os pratos de especialidade deste restaurante são bons. Já pedi alguns. O que achas que devemos pedir mais? Tio e tia, fiquem à vontade. Peguei no menu. E acrescentei 2 pratos que Liu Huiyan gosta. O ambiente ainda estava um pouco estranho. Wang Hui esfregou as mãos. Finalmente falou, Xiao Zhao, sobre o que aconteceu antes. A tia pede mesmo desculpa. Fomos uns velhos tolos, acreditamos em tudo o que ouvimos. Já passou, tia. Disse eu. Sim, sim. Já passou. Ela acenou várias vezes com a cabeça. Mas a injustiça que sofreste. Não nos sentimos bem com isso. Por isso, este jantar hoje, por favor, deixa-nos pagar. Liu Jiangu tossiu suavemente. Xiao Zhao, o tio também te pede desculpa. Fui duro demais na altura. Não faz mal, tio. Compreendo. Liu Huiyan entrou, trazendo o ar frio de fora. Desculpa, desculpa. Estava um caos. Ela tirou o casaco e sentou-se naturalmente ao meu lado. Wang Hui olhou para nós, com um brilho nos olhos, mas não disse nada. A comida chegou. Todos pegaram nos pauzinhos e conversaram sobre assuntos superficiais. O tempo, o trabalho, o primo de Liu Huiyan, Shenhui. Os projetos recentes. A meio do jantar, Liu Jiangu perguntou de repente. Xiao Zhao, ouvi dizer que foste promovido. Sim. Gestor de projetos. Muito bem, muito bem. Os jovens têm futuro. Ele assentiu. E planos para o futuro? Primeiro, fazer bem o projeto atual. Disse eu. O resto, com calma. Wang Hui colocou um pedaço de peixe no prato de Liu Huiyan e disse, como quem não quer a coisa, a Huiyan também tem andado ocupada. Diz que quer tirar um certificado. Certificação profissional jurídica. Liu Huiyan completou. O exame é no mês que vem. Por que é que decidiste estudar direito de repente? Perguntei. Ela olhou para mim e sorriu. Não posso, da próxima vez que algo assim acontecer. Ficar só a chorar, pois não? Wang Hui e Liu Jiangu trocaram olhares e não perguntaram mais.
Quando o jantar estava quase no fim, o telemóvel de Liu Huiyan tocou. Ela olhou para ele. O rosto mudou ligeiramente, mas rapidamente voltou ao normal. Vou atender uma chamada. Ela saiu da sala. A porta não estava completamente fechada, e ouvia-se a voz dela ao longe. Já disse, não entre em contato novamente. O dinheiro já foi doado. Sim, ela não vai encontrar-se contigo. Pronto. Quando voltou, a expressão dela era normal. Quem era? Perguntou Wang Hui. Telemarketing. Liu Huiyan sentou-se. Tocou meu copo. Vamos beber, brindamos. Na hora de ir embora, Liu Jiango pagou a conta antes e foi até a porta. Wang Hui puxou Liu Huiyan de lado, sussurrou algumas palavras e depois sorriu para mim. Zhao, venha jantar em casa sempre que puder. Sim, tia. Eles foram embora primeiro. Eu e Liu Huiyan ficamos na entrada do restaurante. O vento da noite estava um pouco forte. O telefone tocou agora. Era a mãe de Jiboda. Perguntei. Liu Huiyan me olhou surpresa e depois assentiu. Sim. Ela disse que queria se desculpar pessoalmente. Eu disse que não precisava. Ela disse mais alguma coisa? Disse que Jiboda arrumou um emprego em uma cidade nova. Um escriturário comum. Ninguém sabe do passado dela. Eles não me acharam cruel demais. Sofreu, ela disse honestamente, mas eu briguei com meu pai. O que ela disse? Ela não disse nada. Liu Huiyan parou de andar. Zhao Lang, na verdade, tenho pensado ultimamente, se recomeçássemos agora. Seria diferente? Eu a olhei. A luz do poste iluminava seu rosto. Suavemente. Não sei, eu disse. Mas podemos tentar. Seus olhos brilharam. Sério? Mas temos que estabelecer regras. Primeiro, eu disse. De agora em diante, pergunte direto, não fique imaginando sozinha. Certo? Segundo, não acredite facilmente no choro dos outros, especialmente dos bonitos. Então o que somos agora? O que você acha? Namorado em período de experiência. Ele piscou. Pode ser, eu concordei. Período de experiência de 3 meses. Se não se sair bem, devolve. Então você também tem período de experiência. Ele disse. Se não me sair bem, também devolvo. Fechado. Ela subiu. Eu fui até a entrada do condomínio pegar um táxi. O celular vibrou. Shen Hui enviou uma foto da filha da irmã dele, que acabou de completar 1 ano. Sorrindo como um pequeno sol. Legenda, nova vida. É a melhor reconciliação. Respondi, certo. O carro chegou. Entrei, o motorista estava ouvindo o rádio. Uma notícia local estava sendo transmitida. A cidade está realizando uma ação conjunta de vários departamentos para a retificação especial da segurança escolar, com foco no combate ao bullying. Que bom, o motorista murmurou para si mesmo. Já era hora de intervir. Olhei pela janela. As luzes noturnas desta cidade ainda brilham intensamente, como inúmeros mundos paralelos iluminando-se ao mesmo tempo. Em alguns mundos, há mentiras e ferimentos. Em outros, há verdade e cura. E no meu mundo, acabei de limpar uma bagunça. Estou reconstruindo. O celular vibrou de novo. Liu Huiyan enviou uma foto. Era a mesa dela, com livros de direito abertos e uma xícara de café ao lado. Legenda, namorada em período de experiência começou a estudar horas extras. E você? Eu sorri e digitei a resposta. Namorado em período de experiência está a caminho de casa, pensando no que comer no café da manhã amanhã. Ela respondeu na hora. Leite de soja e pão frito. Pode trazer um para mim? Certo. O autor ficou em silêncio. 10 minutos depois. Ela respondeu. Não quero relembrar os detalhes, é muito doloroso. Apenas diga uma característica qualquer, insisti. Por exemplo, que hábitos ele tem? Que roupas costuma usar? Ou como vocês o chamavam? Depois de muito tempo, a autora respondeu, ele gostava de usar casaco preto. Todos o chamávamos de irmão Zhao. Casaco preto. Irmão Zhao. Eu ri. Capturei a tela. Enviei para Shen Hui, investigue. Jiangou no ponto 3 High School. Naquela turma, havia alguém que gostava de usar casaco preto e era chamado de irmão Zhao? Shen Hui respondeu na hora, já estou verificando. E mais uma coisa. Jiboda foi hoje à casa de Liu Huiyan, levando frutas e lágrimas. Disse que queria se desculpar formalmente, que talvez tivesse confundido a pessoa. E Liu Huiyan trancou-se no quarto e não o viu. Eu dei um passo à frente. O celular vibrou de novo. Desta vez era Liu Huiyan's, Zhao Lang. Jiboda se desculpou. Ele disse que pode realmente ter se enganado. Mas insiste que a pessoa é muito parecida com a da memória dele. Então, ele disse que quer se desculpar pessoalmente com você. Não precisa. Ele também disse. Liu Huiyan digitava e apagava, várias vezes. Ele também disse. Mesmo que não seja você,
espera que você o entenda, porque a dor que ele sofreu é real. Fiquei olhando para essa frase por um longo tempo. Depois respondi. E daí? Porque ele sofreu, a calúnia dele contra mim pode ser perdoada. Não foi isso que quis dizer. Então o que quis dizer? A caixa de chat mostrava. O outro está digitando. Durou 1 minuto. No final, o que veio foi. Você tem estado sob muita pressão ultimamente, né? Sobre a empresa. Como você sabe das coisas da empresa? Liu Huya não respondeu. Eu entendi. Jiboda contou a ela. Ele se desculpa enquanto continua espalhando a informação. Abri. O histórico de conversas com Jiboda. Ainda vazio. Não tínhamos nos adicionado como amigos. Então vamos adicionar agora. Pesquisei o número de celular, enviei solicitação de amizade. A propósito, vamos conversar. 5 minutos se passaram, não foi aceito. Enviei outra solicitação. Quem diria, desta vez foi aceita na hora. Jiboda mandou um emoji de gatinho chorando. Irmão Zauland, desculpa. Eu realmente posso ter confundido a pessoa. Eu digitei diretamente. O post no fórum foi você que fez, né? Que post? Encontrar o agressor anos depois? Não sei do que você está falando. O endereço IP pode ser rastreado, eu disse. Precisa que eu chame a polícia? Do outro lado, digitando, por um bom tempo. No final, veio uma frase. Eu só queria um lugar para desabafar minha dor. Não citei seu nome, mas você compartilhou o link no grupo da empresa. Seu nome não era eu. Então como você soube do grupo da empresa? Jiboda não respondeu de novo. Continuei digitando. Jiboda. Estou te dando a última chance. Apaga o post. Faz um esclarecimento público. Pede desculpas para mim, senão arque com as consequências. 10 minutos depois. Ele respondeu. Não era texto, era uma foto. Mostrava o pulso dele, com alguns arranhões recentes. Zhao Zixuan. Transferiu-se no 2º ano do ensino médio. Outros, Aulei, no último semestre do 3º ano. Morreu em um acidente de carro. Morreu. Sim. Abril de 2018. Bêbado ao volante, bateu na grade, morreu na hora. Dei uma olhada na linha do tempo que Jiboda escreveu no post. Ele disse. O bullying continuou até a formatura. Mas se o verdadeiro agressor morreu em abril de 2018. De onde vieram as memórias de sofrimento dos últimos 2 meses? Fiz um print da foto de formatura de Zhao Lei e enviei para Shen Hui, essa pessoa. Se parece comigo? Shen Hui respondeu rápido. Mais gordo que você. Mais baixo que você. Nada parecido. Mas tem uma coisa em comum. Ele também gostava de usar casaco preto. E ele era, na época, um dos valentões famosos da escola. Fiquei olhando para aquele rosto desconhecido na foto. De repente entendi. Jiboda não inventou tudo. Ele apenas substituiu o protagonista. Trocou alguém que já morreu e não pode mais testemunhar por mim. O celular vibrou. Desta vez era uma mensagem de texto de um número desconhecido, com apenas uma frase. Desista. Você não vai vencer. Deletei a mensagem. Abra o computador e pesquise por acidentes de trânsito em Jiangou, abril de 2018. Registros de óbitos. Encontrei o velho. Pedi 2 dias de folga. Ele olhou para mim e esperou. Encontrei. Ele virou o notebook. Zhao Lei. 12 de abril de 2018, de madrugada. Avenida Binjian, em Jiangou. Dirigiu bêbado e bateu na grade. Frente do carro totalmente destruída. Morte no local. A foto está muito desfocada. Mas dá para ver o modelo. Um sedã preto, amassado e retorcido. Tinha mais alguém no carro? Perguntei. Não. Só ele. Shen Hui rolou a página. Mas o interessante é que o relatório do acidente menciona um celular no carro. A tela estava quebrada, mas ainda ligava. Ele ampliou os detalhes da foto. Na foto da cena do acidente, no banco do passageiro, havia um celular. A polícia contatou a família, mas eles disseram que não era o celular do Zhao Lei. Shen Hui disse que, no fim, foi tratado como objeto perdido. O que tinha no celular? Não sei. O relatório não diz. Shen Hui olhou para mim. Mas adivinha, por que o Zhao Lei foi dirigir bêbado para a Avenida Binjian naquela noite? Balancei a cabeça. Na Avenida Binjian, a 2 quilômetros adiante. Fica o portão dos fundos da escola secundária número 3 de Jiangou. Shen Hui abriu o mapa. E mais. Aquele dia era quinta-feira, não fim de semana. Um aluno do 3º ano do ensino médio. Dirigindo sozinho, bêbado, de madrugada, perto da escola. Ele devia estar perseguindo alguém, eu disse. Ou sendo perseguido. Nós nos entreolhamos. Shen Hui fechou o notebook. Isso são só suposições. Não há provas. As provas estão com Jiboda. Eu disse. O que você vai fazer? Perguntar diretamente. Shen Hui levantou uma sobrancelha. Ele vai contar? Não. Eu levantei.
Mas ele vai ficar nervoso. Mandei uma mensagem para Liu Huyan. Quero ver Jiboda. Agora. Você também vem. Ele respondeu rápido. Onde? Na sua casa não é conveniente. Vamos a um lugar público. No fim, decidimos o shopping. O café no segundo andar. Ao meio-dia, pouca gente. Uma mesa no canto. Quando cheguei, Jiboda já estava lá. Ele estava sentado no sofá, de máscara e boné. Quando me viu, seus ombros se moveram. Liu Huyan estava sentado em frente a ele. O café na frente dela, intocado. Puxei uma cadeira e sentei. Achei. Liu Huyan quis dizer algo. Levantei a mão para interrompê-la e olhei diretamente para Jiboda. Zhao Lei morreu há 3 anos. Você sabia? A máscara de Jiboda se mexeu. Quem? Zhao Lei? Olhei nos olhos dele. Escola secundária número 3 de Jianghu. 1 ano acima de você. Gostava de usar jaqueta preta. Apelido, Irmão Zhao. 12 de abril de 2018. Acidente de carro por dirigir bêbado. Morte no local. Os dedos de Jiboda se entrelaçaram. Não conheço. A voz dele estava fraca. Então como você sabe? Que ele gostava de usar jaqueta preta? Perguntei. Como sabe o apelido dele? Eu não sei do que você está falando. Empurrei o celeiro sobre a mesa. Na tela estava a foto de formatura de Zhao Lei. Essa pessoa é o protótipo do agressor na sua memória. Certo? Jiboda encarou a foto. Suas pupilas se contraíram visivelmente. Ele se levantou bruscamente. Você, com que direito está investigando a mim? E com que direito você me calúnia? Fiquei sentado, imóvel. Por que Zhao Lei morreu? Morto, sem provas. Então, você colocou na minha conta o que ele fez. Já que ele não pode rebater. E eu me pareço um pouco com a pessoa na sua memória. Não é verdade. A voz de Jiboda se tornou aguda. Alguém no café olhou para nós. Abri outro arquivo. Esta é a conta de rede social de Zhao Lei. Parou de ser atualizada há 3 anos. Deslizei a tela. Mas a última postagem dele. Muito interessante, 11 de abril de 2018, 23 horas. Ele postou uma foto. A foto era do camarote PTP. A mesa cheia de garrafas. Legenda. Esta noite vou ensinar a um certo bom aluno o que é a vida. Abaixo, 2 comentários. Agora parecem muito agressivos. Lei GVU. Gravou o vídeo? Jiboda ficou pálido. Abaixo dessa postagem. Originalmente havia um terceiro comentário. Eu ampliei o print, mas foi deletado. O comentarista era o colega de mesa de Zhao Lei. Ele disse: Lei GE. Aquele nerd, realmente ousou denunciar ao professor? Levantei a cabeça e olhei para Jiboda. O nerd que o colega de Zhao Lei mencionou, era você? Não. Jiboda quase gritou. Você está falsificando provas. A polícia tem os arquivos do acidente. Podemos solicitar acesso, eu disse. Precisa que eu ligue para a polícia agora e solicite a reabertura da investigação deste acidente de trânsito? Jiboda ficou imóvel. Liu Huyan olhou para ele, depois para mim. O olhar foi ficando frio aos poucos. Jiboda, ela disse com voz suave. Naquela noite, você realmente estava lá? Zhao Lang observava impotente. Jiboda tomou um remédio, encostou no ombro de Liu Huyan, ofegante, lágrimas escorrendo. Liu Huyan, não estou bem, me leve ao hospital. Liu Huyan o ajudou a levantar, olhou para mim, com um olhar de repreensão. Zhao Lang, você está pressionando ele assim. Estou buscando a verdade. Eu disse, ele está fingindo. Jiboda disse debilmente. Vamos embora, não quero vê-lo. Quando eles estavam saindo, chamei Liu Huyan, espere. Liu Huyan se virou. Fui até lá, da borda do outro bolso de Jiboda, tirei suavemente um papel dobrado. Jiboda tentou pegar, mas o movimento fraco foi lento. Desdobrei. Era um print de um post de fórum impresso, exatamente os 2 comentários de questionamento que fiz de manhã. Horário de publicação. Hoje às 10 da manhã. E Jiboda teve a crise. Antes, o celular estava na mesa, sem ser tocado. Você disse que não olha o fórum. Coloquei o papel na frente dele. Então o que é isso? A respiração de Jiboda realmente acelerou. Dessa vez não é fingimento, certo? Você só está monitorando a opinião pública o tempo todo. Vendo se estou me aproximando da verdade. Guardei o papel. Boa atuação. Mas os detalhes falharam. Liu Huyan soltou a mão que o segurava. Ele deu um passo para trás. Olhando para Jiboda, o olhar ficou completamente frio. Jiboda. Ela disse. Você esteve me enganando o tempo todo, não é? Liu Huyan, me ouça explicar. Me responda. A voz dele tremia. A morte de Zhao Lei tem algo a ver com você? Jiboda abriu a boca, sem conseguir dizer uma palavra. Do lado de fora da vidraça do café, o sol estava ofuscante. Peguei meu casaco e disse a Liu Huyan, leve ele ao hospital. Lembre-se de marcar psiquiatria. Ao sair do café,
Ouvi o choro desesperado de Giboda. E a voz fria de Liu Huyan: não entre em contato comigo novamente. Quando o elevador descia, recebi uma mensagem de Shen Hui: acabei de descobrir, na noite do acidente de Zhao Lei. A ligação para a polícia foi feita por um transeunte, mas o primeiro a chegar ao local foi um táxi. O motorista disse que viu um rapaz correndo da direção do local do acidente e parou o carro dele. As características descritas se pareciam muito com Giboda. Respondi: e as provas? O motorista lembrava que aquele dia era o aniversário do filho, então estava muito marcado. Encontrei o registro de corrida dele, realmente estava nas proximidades. Podemos fazê-lo testemunhar? Ele está disposto, mas só sabe que era alguém com aparência de estudante. Não pode ter 100% de certeza que era Giboda. Saí do shopping, o sol batia no rosto. O celular vibrou de novo. Era Liu Huyan's, Lang. Desculpa, não respondi. Ele logo enviou outra mensagem. Giboda disse há pouco no carro que Zhao Lei o perseguiu naquela noite. Ele disse que Zhao Lei queria bater nele, e ele correu desesperadamente. Zhao Lei o perseguiu de carro, e então, o acidente aconteceu. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo, até que finalmente digitei. Ele sabe por que Zhao Lang o perseguiu? Liu Huyan respondeu. Ele disse que foi porque Zhao Lang descobriu que ele tinha filmado secretamente o vídeo de bullying deles. Onde está o vídeo? Ele disse. Já foi deletado há muito tempo. Fiquei na beira da rua e ri. Finalmente encontrei a pista. Shen Hui foi muito eficiente. No dia seguinte, ao meio-dia, ele me enviou um endereço: distrito antigo da cidade de Jiangou, comunidade Xinguli. Prédio 3, apartamento 402. A irmã de Zhao Lang, Li Li. O marido dela se chama Li, então os vizinhos o chamam de Li Jian. Shen Hui disse ao telefone. Consegui contato, ele topou se encontrar. O que ele disse? Ele disse que se sentiu culpado todos esses anos, que achava que tinha culpa pela morte do irmão. Ele fez uma pausa e continuou. E mais. Ele sabe sobre o bullying que Zhao Lang cometia. Na tarde do mesmo dia, dirigi até Jiangou. 4 horas de viagem. Quando cheguei na comunidade Xinguli, já era entardecer. O condomínio antigo não tinha elevador. Subi até o 4º andar. Bati na porta do 402. Quem abriu foi uma mulher de mais de 30 anos. Magra, olhos muito vermelhos. Zhao Lang? A voz dela era rouca. Assenti com a cabeça, e ela me deixou entrar. O apartamento era muito pequeno, mas muito arrumado. Na mesa de centro da sala, havia alguns porta-retratos. Um deles era a foto de formatura de Zhao Lang. Sente-se. Li Jian serviu um copo de água. O Sr. Shen já me contou tudo. Giboda ainda está caluniando os outros. Me caluniando? Eu disse. Ele sorriu amargamente. Claro. Claro o quê? Depois que meu irmão morreu, Giboda veio uma vez. Li Jian sentou-se em frente. Ele disse que era colega de Zhao Lang, que veio prestar homenagens. Mas naquele dia, ele não parava de perguntar se Zhao Lang tinha deixado alguma coisa. Que coisas? Celular, caderno, pendrive. Principalmente dispositivos eletrônicos. Li Jian olhou para o porta-retrato. Na época, não pensei muito. Só disse que o celular dele quebrou no acidente, e o resto foi queimado. Mas, na verdade, não. Perguntei. Li Jian ficou em silêncio por um instante, levantou-se e entrou no quarto. Quando saiu, estava segurando uma caixa de ferro. Abriu-a. Dentro havia um diário, alguns pendrives e um celular velho. Sempre guardei isso. A voz dela era muito baixa. Minha mãe não deixava guardar. Dizia que traria má sorte, mas eu sempre achei que a morte da minha irmã não era simples. Talvez um dia essas coisas possam explicar tudo. Ela me entregou o diário. Era um caderno de capa preta dura. Na primeira página, já estavam escritos xingamentos. A caligrafia era horrível. O conteúdo era, na maioria, fanfarronices, xingar os professores, se gabar de brigas. Até o início de 2018, o termo apareceu. Crânio. Essa palavra. 15 de março. Aquele crânio ousou dedar para o professor, disse que a gente roubou o dinheiro dele. Esperamos ele à noite, para ele aprender a lição. 22 de março. O crânio dedou de novo, dessa vez gravamos um vídeo. Vamos ver se ele ainda ousa. 10 de abril. O crânio roubou meu celular, tá pedindo pra morrer. Na última página, 11 de abril. Só uma linha. Se eu não acabar com ele hoje, não me chamo Zhao. Fechei o diário. Esse crânio é o Giboda? Li Jian assentiu. Perguntei aos amigos do Leilei. Disseram que era alguém com sobrenome Ji, um aluno excelente. Mas sempre era intimidado. O Leilei e os outros gravaram vídeos dele. Onde está o vídeo? Li Ji pega um pendrive e conecta no notebook. Na pasta, dezenas de arquivos de vídeo, todos nomeados com datas.
Ele abre o mais recente, 10 de abril de 2018. A imagem treme. É um ângulo de gravação escondida com o celular. Num box do banheiro, um garoto magro, agachado no chão, segurando a cabeça. Várias silhuetas o cercam. O da frente usa um casaco preto, não dá para ver o rosto. Mas a voz é jovem: vai roubar, vai roubar. O garoto chora e diz: não roubei, só queria pegar meu celular de volta. Seu celular? O garoto de casaco preto chuta ele. Agora é meu. O vídeo termina abruptamente. Ligi fecha a janela, ombros tremendo. Assisti uma vez e nunca mais tive coragem, diz Giboda. Ele deletou o vídeo, eu digo. Ele deletou o que estava no próprio celular. Ligi diz, mas o Leilei tinha o hábito de fazer cópias. Esses pendrives. Ele escondia debaixo da cama. Só descobri quando organizei os pertences dele. Olho para os pendrives. Posso copiar um para mim? Você vai divulgar? Ligi levanta o olhar. Só para provar minha inocência, eu digo. E além disso, o conteúdo aqui deve fazer Giboda dizer a verdade. Ligi hesitou por muito tempo, mas no final concordou, enquanto copiava os arquivos. Perguntei a ele, na noite em que Zaulei morreu, você estava em casa? Estava. Ele ficou com os olhos vermelhos? Naquele dia, antes de sair, eu briguei com ele. Disse, se continuar assim, vai acabar se dando mal. E aí? Ele cobre o rosto, soluçando abafado. Fiquei em silêncio, esperando ele se acalmar. Giboda ligou naquela noite. Ele diz de repente. Fico surpreso. Quando? Umas 22 horas. Ligi enxuga as lágrimas. Ligou para o telefone fixo de casa. Queria falar com Leilei. Eu disse que ele não estava. Ele desligou. Depois pensei. Leilei saiu às 21h30. Se Giboda sabia que Leilei não estava em casa, por que ligaria para o fixo? Talvez para confirmar que ele tinha saído. Eu digo. Ligi me olha, com medo nos olhos. Você está dizendo. Não digo nada. Recolho o pendrive. Essas provas, vou entregar à polícia. A morte de Zaulei. Talvez precise ser reinvestigada. Ele acena vigorosamente. Certo, certo. Se conseguir esclarecer. Quando saio, já anoiteceu. Sentado no carro, recebo uma mensagem de Liu Yan. Giboda está hospitalizado. O médico diz que ele está extremamente instável emocionalmente. Os pais dele chegaram. Dizem que vão te processar por difamação e ameaça. Eu respondo. Me manda o endereço. Já estou indo. Você vai ao hospital? Algumas coisas precisam ser esclarecidas cara a cara. Liu Yan logo envia o endereço do hospital. E acrescenta, os pais dele estão muito alterados. Toma cuidado. Não respondo. Ligo o carro direto. No caminho para o hospital. Recebo uma ligação de Shen Hui. Uma nova descoberta, ele diz. Pedi a um amigo para verificar o registro de ocorrência de Giboda na época. 12 de abril de 2018, de madrugada. Isto é, 2 horas depois do incidente com Zaulei. Giboda fez um boletim. Que tipo de ocorrência? Ele disse que foi ameaçado com uma faca, mas quando a polícia chegou ao local, não encontraram suspeito. Giboda também não soube explicar direito a situação. No final, foi tratado como falsa denúncia, advertência e orientação. Onde ele está agora? Hospital Municipal de Jiangou, ala psiquiátrica. Shen Hui hesita. Precisa que eu vá? Não. Eu disse. Ajude-me a contactar aquele motorista de táxi. Diga-lhe para se preparar para testemunhar. Entendido. Desliguei o telefone e olhei para o banco do passageiro. Ao entrar no carro, o motorista me deu algo no final, dizendo. Talvez seja útil abrir e dentro havia um bilhete amassado. Nele estava escrito uma série de números. XXXXXX. Um número de telefone de Zaulei. E uma linha de texto pequeno. Digitei no meu celular. Com certeza queria encontrar este número. Fiquei olhando para aquela sequência de números e digitei no celular. Procurei no WeChat e o avatar que apareceu era de Giboda. Cheguei ao Hospital Municipal do Povo. No setor de psiquiatria, o cheiro de desinfetante no corredor era forte. Na porta do quarto, estavam 2 pessoas. Logo percebi que eram os pais de Giboda. Com rancor dele, seus rostos mostravam ansiedade e hostilidade. Liu Huyan também estava lá. Encostada na parede, quando me viu, endireitou o corpo. Você é Zhao Lang? O pai de Giboda deu um passo à frente, bloqueando a porta. Sou eu. Você ainda tem coragem de vir? A voz da mãe de Ji era estridente. Você levou meu filho ao suicídio. Agora está satisfeita, tia? Foi ele quem me caluniou primeiro, disse calmamente. Calúnia? Meu filho já está hospitalizado. O que mais você quer? A mãe de Ji estendeu a mão para me empurrar. Foi impedida por Liu Huyan. Tio, tia, as coisas não são como vocês pensam. A mãe de Ji disse. Huyan, como ainda pode falar em defesa dele? O pai de Ji, com grande pesar, Boda cresceu com você.
Que tipo de pessoa ele é? Você não sabe? Ele está deitado lá dentro, com os pulsos cheios de ferimentos. Perguntei diretamente, posso entrar e conversar com ele? Impossível. Então, por favor, saiam do caminho. Vou chamar o médico. Contornei-os. Apertei a campainha de chamada. Uma enfermeira veio rapidamente. O que houve? Sou amigo de Giboda. Tenho algumas informações importantes que preciso contar a ele. Podem estar relacionadas ao tratamento dele. Peguei meu celular e mostrei a foto de Zauley. Esta pessoa, a senhora conhece? A enfermeira olhou. Ela balançou a cabeça. Então, por favor, pergunte a Giboda se ele conhece alguém chamado Zauley. Eu disse, se ele ficar emocionalmente agitado, significa que este nome tem um significado especial para ele. O que você quer fazer? A mãe de Gi tentou avançar. Foi segurada pelo pai de Gi. A enfermeira hesitou por um momento e entrou no quarto. Meio minuto depois, veio o som de algo se quebrando, e os gritos descontrolados de Giboda. Mande-o embora! Mande-o embora! A enfermeira saiu correndo, apavorada. O paciente está muito instável emocionalmente. Vocês. Obrigado. Empurrei-o e entrei diretamente no quarto. Giboda estava sentado na cama. Rosto pálido, pulsos enfaixados. Ao me ver, ele pegou um copo d'água e jogou em mim. Desviei, e o copo de vidro explodiu na parede. Ele gritou, o número de telefone de Zauley? Por que está no seu WeChat? Mostrei a tela do celular. O grito de Giboda ficou preso na garganta. Ele arregalou os olhos, fixando o avatar, e sua respiração começou a ficar ofegante. Eu não sei do que você está falando. Na noite de 11 de abril de 2018, você usou este WeChat para enviar uma mensagem para Zauley. Mostrei a captura de tela que Shenhuiga acabará de enviar. A captura de tela do histórico de conversa. A coisa está comigo. Se quiser, venha me procurar. Isso é falso. A polícia pode recuperar os dados, eu disse. Além disso, o motorista de táxi daquela noite está disposto a testemunhar. Ele viu você correndo na direção do local do acidente. Os dedos de Giboda apertaram firmemente o lençol. Sua emoção explodiu. Eu não o machuquei. Foi ele quem me perseguiu. Por que ele te perseguiu? Porque ele queria recuperar o vídeo. Giboda deixou escapar e imediatamente cobriu a boca. Um silêncio mortal no quarto. À porta, Gibo e sua mãe ficam parados, enquanto Liu Huiyan está pálida. Olho para Giboda. Então, o vídeo realmente existe. Não é isso que quero dizer. O que queres dizer então? Dei um passo à frente. Disseste que Zaulang te intimidou, gravou o teu vídeo e depois roubaste o telemóvel dele, usaste os vídeos para o ameaçar, e ele perseguiu-te de carro. Houve um acidente de carro. Não é brincadeira. Giboda grita. Só queria que ele apagasse aqueles vídeos. Ele gravou-me. Eu não aguentava mais. Por isso, naquela noite, tu convidaste-o para sair, querias usar o roubo do telemóvel para o obrigar a apagar os vídeos. As lágrimas de Giboda caem, mas desta vez sem a atuação anterior, apenas puro medo. Só queria recuperar a minha dignidade. Mas nunca imaginaste que ele morreria. Eu completo a frase por ela. Giboda desaba em lágrimas. Encolhe-se toda. A mãe de Gi entra a correr e abraça a Boda. Não tenhas medo. A mãe está aqui. Mãe. Giboda agarra a sua mão. Não foi de propósito. Eu juro que não foi de propósito. O pai de Gi está lívido. Olha para mim. Isto, tens provas. Abro o vídeo no pendrive e aumento o volume ao máximo. Os choros na cabine da casa de banho. Sons de pontapés, insultos, os gritos de agonia de Giboda. A expressão dos pais de Gi passa de choque à dor, e por fim, incredulidade. O vídeo termina. No quarto do hospital, restam apenas os soluços abafados de Giboda. Estes vídeos, Zauley tem uma cópia de segurança. Eu digo. Mas Giboda não sabe. Todos estes anos, ela viveu com medo. Com medo de que os vídeos vazassem, de que os amigos de Zauley se vingassem, e mais ainda de que os outros soubessem. O que aconteceu naquela noite está relacionado com ele. A voz de Liu Huiyan treme. Por isso é que ele tentou culpar outros pelo passado. Porque não há testemunhas para refutar. Olho para Giboda. Zauley morreu. Ele intimidou-te. Isso é um facto. Basta trocar de rosto. Esta história pode ser usada para ganhar simpatia, encobrir a verdade, e até... Até o quê? O pai de Gi pergunta. Até. Se o plano corresse bem, ele poderia destruir a minha vida. Reconquistar a confiança de Liu Huiyan. Eu digo. Múltiplos benefícios de uma só vez.